Salve guerreiros, Pan aqui, e hoje vamos continuar a história de Elric de Mel no Boné, uma saga essencial para fãs de Dark Fantasy. Se chegou agora, a playlist completa está no card. Mas, antes de começar, 2 recados. Deixa o like, comenta e se inscreve no canal para ajudar o Fantasia Sombria. E lembra que essa história ainda está sendo publicada lá fora, então mais capítulos vêm por aí. Assim que saírem, trago tudo pra cá. Conto com o apoio de vocês para fazer esse vídeo explodir, então prepare-se, porque a história continua agora. Em busca de propósito, a curiosidade do Lobo Branco foi aguçada quando a Sharilla de Myr sugeriu que ele procurasse um livro amaldiçoado capaz de conceder desejos. No caminho, Elric encontrou Muglum, mas escolheu seguir sozinho para não colocá-los em perigo. Mas ao chegar em Dacus, sua presença não passou despercebida. Enquanto repousa em uma estalagem luxuosa, Elric é abordado por um homem que se apresenta como Conde Olan, mensageiro da rainha Ishanna. O conde informa que a rainha o convoca ao palácio, mas a palavra ressoa como um insulto para Elric. Para ele, é inadmissível que Ishanna não venha pessoalmente, considerando o esforço que fez ao cruzar o mar para encontrá-la. Com desdém evidente, Elric serve-se de uma taça de vinho, sinalizando que não se deixará intimidar, e ordena ao mensageiro que avise a rainha que está pronto para recebê-la. O Conde Olan, atônito diante da ousadia, hesita. Elric, porém, é implacável. Se eles consideram aquela estalagem adequada para o imperador, então também será adequada para uma rainha. Mais tarde, na torre do palácio de Dacus, a rainha Ishanna se arruma diante de sua penteadeira, enquanto seu conselheiro, um feiticeiro austero, a questiona sobre sua intenção de encontrar Elric no meio da noite. Ele considera o gesto indigno de uma soberana. Despreocupada, Ishanna rebate com tranquilidade, afirmando que dignidade é apenas uma questão de ponto de vista. Enquanto conversam, uma cobra desliza pelas sombras do aposento, observando silenciosamente. Ishanna lança um olhar ao conselheiro através do espelho e com um sorriso sutil pergunta se sua preocupação é por ela ou se é inveja do Melnibonéano. A rainha relembra ao conselheiro que há 3 meses desde que a Torre do Cal surgiu, envia mensagens a Elric. Agora finalmente ele respondeu. Enquanto ele ajuda a prender o colar ao redor do pescoço, a voz dela endurece, acusando-o de falhar em proteger o reino dessa ameaça. O conselheiro engole em seco, mas ao notar a determinação nos olhos da rainha, ousa insistir. Ela não deve ir. Argumenta que o povo estranhará vê-la se encontrando com o assassino do rei. Ishanna, porém, o corta com desprezo, chamando-o de hipócrita. Diz que ele mesmo teria matado o rei caso tivesse coragem. Com a voz firme, ela encerra a discussão. Gostem ou não, precisam da feitiçaria de Elric. Antes de sair, deixa um aviso frio. Ele não deve esperá-la, pois não pretende retornar naquela noite. Na estalagem de Elric, Stormbringer o provoca, questionando quanto tempo ele pretende permanecer naquele lugar. As reclamações constantes o irritam e ele a interrompe de forma brusca. Stormbringer assume sua forma mortal, observando enquanto Elric desabafa. Ele lamenta a perda da única pessoa que realmente importava para ele, tirada por Stormbringer. Acusa-a de nunca estar satisfeita, ponderando se o prazer dela vem dos atos sangrentos que o força a cometer ou do sofrimento que causa nele. Ela ouve com desdém. Para Stormbringer é desprezível vê-lo lamentar por uma mortal, quando ele tem a oportunidade de compartilhar a eternidade ao lado de uma deusa. Stormbringer o observa com desprezo e diz que ele se comporta como um humano. Elric se aproxima dela, os olhos carregados de algo profundo e distante, e responde que uma parte dele sonha em se tornar um. Com um suspiro abafado, ele estende as mãos e lança o encantamento, lamentando que jamais será digno de ser um homem, como se essa fosse a única forma de alcançar alguma redenção. A espada então retorna à sua forma instrumental, fria e impassível, como se nada tivesse sido dito ou feito. Elric se afasta para se servir de mais vinho, tentando afogar a angústia que insiste em transbordar. Mas enquanto ergue a taça, sente a aproximação de alguém. Não precisa olhar para saber quem é. Ishanna. Ele a convida a entrar. A resposta dela é direta. Uma rainha não precisa de convite. Ela olha para Elric e declara que nunca conheceu o imperador antes, mesmo que esse tenha destruído o próprio império. Com um sorriso sutil, acrescenta que ele é um assassino de reis. Elric, já sem paciência, pergunta o que ela quer com ele. Informa que se ela veio chorar pela morte de Darmit, então perdeu seu tempo e o dele também.
A rainha pega uma taça de vinho e se serve, revelando com um olhar impassível que chora pela morte do irmão, tanto quanto chora pelas cinzas de Melniboné. Ela afirma que seu irmão era livre para fazer suas escolhas, e isso a tornou rainha. Portanto, não estava ali para falar dos mortos, mas para contratar os serviços de Elric como feiticeiro. Com calma, Elric bebe seu vinho e pergunta se o conselheiro Pantang dela é tão incompetente assim para que ela recorra a outro feiticeiro. Ela rebate que Elric não deve subestimar Teleb, pois apesar de não ter todo o conhecimento de Elric, é deveras poderoso. Nesse momento, vemos o conselheiro extraindo o veneno de uma cobra com precisão, sem pressa, como se aquilo fosse um ritual habitual. A conversa prossegue, e a rainha fala sobre a torre com a marca do caos que surgiu, ameaçando o equilíbrio dos reinos. Ela explica que enviou seus leopardos para investigar, mas nenhum deles retornou. Na mesma hora, Elric declara que não serve mais a Arioste, e nem a nenhum senhor do caos. Ishanna arruma o cabelo, olhando com uma expressão de ceticismo, com um sorriso contido, e indaga se ele fala sério sobre isso. Enquanto retira os brincos, Ishanna lembra que, mesmo dizendo não se importar com nada, ele ainda foi atrás do livro dos mortos com a mulher de Mir. Elric responde que ela tinha algo que ele desejava. Ishanna sorri como se já soubesse disso. Em seguida, ela se despe lentamente e confessa que não se torna rainha sem conhecer o coração dos homens. Elric retruca com frieza que não é um homem e que não tem coração. Ela o observa e rebate que não é o coração dele que está interessada. E então, ela se despe completamente e diz que tem algo que ele deseja com certeza. Enquanto eles estão em um momento íntimo, Teleb, o conselheiro da rainha, os observa através de um artefato encantado. Com os olhos atentos, ele fala para Elric aproveitar enquanto pode, pois em breve, muito breve, ele tomará o seu lugar. Amanhece em uma estalagem, Munglum desperta ao lado de duas meretrizes. Ele se veste com calma e conta que, infelizmente, o dever o chama. Deixa a bolsa de moedas ao lado da cama e desce as escadas. Lá embaixo, avista o taberneiro e pergunta que horas são. O dono da taberna responde que já é quase meio-dia. Munglum, apressado, pergunta sobre seu companheiro e recebe a notícia que ele partiu antes do amanhecer. Contudo, antes de ir, deixou-lhe uma carta. Elric e Ishanna viajam juntos. Para ela, que jamais deixou o reino, a beleza do mundo ao redor é deslumbrante. Ele, porém, mantém um olhar distante e comenta, quase como sussurro, há mais do que beleza fora dos reinos. Em seguida, com a frieza que lhe é característica, a interrompe, querendo saber quando ela vai dizer a verdade. Seus olhos atentos apontam a contradição. O destino está a dias de viagem, mas a rainha não trouxe roupas quentes e nem suprimentos adequados. Ishanna hesita, seu semblante traindo a dúvida antes de finalmente confessar. O que sabe veio através de seu feiticeiro. Contudo, há rumores de que a torre se move e a cada dia está mais próxima de Dakos. Elric se surpreende. A informação o desconcerta por um momento, mas antes que possa responder, Ishanna o interrompe ao ouvir algo. Uma melodia distante ecoa no ar, carregada de notas que lembram lamentações. Não demora para que a torre surja no horizonte. Assim que a vê, Elric a reconhece de imediato. Com a voz grave e carregada de preocupação, revela que aquela não é uma simples torre. É conhecida como a Cidadela Cantante. Segundo Elric, o local é como uma entidade, além dos poderes de qualquer feiticeiro. Ele continua intrigado, como algo tão poderoso veio parar ali. Seu tom deixa evidente o temor. Se a Cidadela Cantora está ativa, pode ameaçar todos os reinos. Elric se aproxima da torre e Ishanna pergunta se ele conhece aquele lugar. Ele responde que leu sobre isso em antigos grimórios, mas as informações eram vagas. Adiciona que os senhores do caos não podem entrar nos reinos mortais, a menos que sejam invocados. Ao chegar no lago que antecede a fortaleza, Stormbring berra para que ele não avance. O lobo branco olha sua imagem refletida na água e percebe que aquilo é uma ilusão. Ishanna se apavora e implora para que ele não se arrisque entrando ali, mas Elric a ignora e avança. Afirma que não é uma torre, mas um portal. Enquanto Elric entra na água, Stormbring, preocupada, pede para que ele retorne, pois aquele lugar é proibido para ela. De repente, Elric sente seu mundo virar de ponta cabeça e pergunta a Stormbringer se ela sabe o que está acontecendo. Imediatamente é sugado por um portal. A presença de sua espada desaparece, mas o peso dela permanece. Rapidamente, Elric sente suas forças o abandonarem. Sem poções, apenas Stormbringer o mantinha vivo. Então um braço surge acima dele e uma voz chama seu nome. Elric reconhece Ishanna, ela pede socorro. Em um ponto distante, numa perspectiva distorcida, ela revela que se sente presa, como se o vazio a estivesse consumindo.
Em desespero, Elric ordena que ela não se mova. Seja o que for, precisa ficar onde está. Rapidamente ele sobe uma escadaria determinado a alcançá-la, enquanto ela pergunta o que é aquele lugar. Elric avança subindo mais um lance de escadas e responde que está em um turbilhão do caos, um lugar que não segue as leis do nosso mundo. Quando se aproxima de Ishanna, estende as mãos e a tranquiliza, dizendo para não temer, pois tudo aquilo não passa de uma ilusão. Seus dedos se encontram e ele a puxa para perto, mas uma dúvida surge. Será real? Nesse momento, uma outra voz ecoa, respondendo com firmeza que não. E das sombras, um sorriso demoníaco se forma. De repente, rochas espelhadas surgem ao redor deles, refletindo suas imagens, mas com sorrisos cínicos e debochados. Ishanna, tomada pelo pavor, se desespera, e Elric a acalma, dizendo que precisam manter a calma. A torre está apenas brincando com suas mentes, a torre e seu mestre. Com um berro, Elric exige que o demônio se mostre. Uma criatura disforme se projeta à sua frente, furiosa por ele não saber quem ela é. Ela o cerca, insultada por Elric achar que é um demônio comum. Ele a observa com um olhar frio enquanto a criatura se transforma, desmoronando em borboletas azuis que se dispersam no ar. Entre as borboletas surge uma criatura colossal, vestida com uma armadura vermelha e chifres pontudos, empunhando uma espada imponente. Ela pergunta com desdém se Elric esqueceu o nome de seu mestre. E imediatamente Elric reconhece Arioshi, o Senhor das Espadas Negras, e fica surpreso ao perceber sua presença ali, já que o reino dos mortais é proibido para ele. Elric, ainda desconfiado, pergunta quem o convocou. Arioshi responde que Elric não é seu único servo. Porém, a voz que sai de sua boca está diferente. E Elric, com um olhar penetrante, afirma que aquele não é Arioshi e exige saber quem está se passando por ele. A acusação enfurece a criatura, que levanta a espada para atacar Elric. No instante em que Elric tenta escapar, o monstro grita que veio ensiná-lo a ter respeito. Elric cai no chão e, com um olhar fixo, declara que agora sabe quem ele é. Com um sorriso desdenhoso, o albino chama de tolo e palhaço. A criatura fica perplexa. Com um grito de autoridade, Elric ordena que os jogos terminem e a chama pelo nome, Baelor, o semideus que serve como um bobo da corte dos senhores do caos. Em seguida, exige que Baelor retorne ao seu mestre. Baelor, ainda atônito, implora que Elric não faça o que ele está pensando. Então Elric chama por Arioshi. Enquanto isso, lá fora, um cavaleiro se aproxima da torre. Elric continua a invocar o Duque dos Infernos, sua voz firme e implacável. Porém, Baelor, o palhaço, ainda implora, desesperado, para que ele não faça isso. Do lado de fora, é revelado que Teleb, o feiticeiro, é quem veio cavalgando e escuta Elric chamar por Arioshi. Elric insiste, mas Arioshi permanece ausente. A súplica de Elric provoca um sorriso maligno em Teleb, que se deleita, satisfeito com o desejo de ver o Duque dos Infernos aparecer ali. Algum tempo depois, uma força invisível emerge e uma silhueta humana se forma diante deles. Elric acredita que seja Arioshi. A criatura é, de fato, Arioshi, na forma de um homem de ouro. O Senhor do Caos observa os presentes com desprezo. Ele considera a cena patética e reclama do fedor que emana dos reinos jovens. Nesse momento, Teleb se aproxima, admirado ao vê-lo. Arioshi então percebe a presença do feiticeiro. Em seguida, a entidade repreende a todos, afirmando que o caos não é um brinquedo. Embora as leis sejam mais sutis, ainda são sagradas. Discretamente, Baelor tenta fugir, mas Arioshi conclui seu discurso, dizendo que precisarão pagar um preço por isso. Percebendo que Arioshi se refere a ele, Baelor começa a tagarelar, concordando com tudo que Arioshi disse, afirmando que o mundo precisa de regras e que regras são sagradas. Enquanto fala, ele diminui de tamanho. Arioshi o pega na palma da mão e o leva até sua boca. Rapidamente, Arioshi devora Baelor. Em seguida, Elric agradece a Arioshi por sua presença. Arioshi revela que não veio por Elric, mas para restaurar o equilíbrio que Baelor havia perturbado. Ele repreende o albino, dizendo que Elric enxerga o caos de forma equivocada, como se fosse apenas morte e destruição. Arioshi afirma que um dia Elric compreenderá que o caos é mais complexo do que isso. Com essas palavras, ele começa a se afastar. Observando Arioshi partir, Teleb se desespera e clama: "Não vá embora! Sou seu servo! Transforme-me em seu campeão!" Arioshi ignora a súplica de Teleb. Em seguida, Ishanna acusa seu conselheiro de ter orquestrado toda a situação. Ela revela que foi Teleb quem insistiu para que Elric viesse, sabendo que ele seria capaz de invocar Arioshi. E quando isso acontecesse, ele faria a tentativa patética de se oferecer como campeão eterno.
Ofendido por ser chamado de patético, Teleb se enfurece. Ele avança em direção a Elric e Shanna, acusando o Albino de não merecer ser o campeão de Arioche, pois nem sequer tem forças para se levantar. Em seguida, ameaça atacar Elric com magia. E Shanna, com firmeza, pergunta se o conselheiro pretende matá-la também. Teleb pede para que ela saia da frente ou não hesitará em... Não termina a frase, pois algo chama sua atenção. Aproximando-se deles, ouvem galopes apressados. À frente de uma cavalaria surge Munglum. Com um sorriso satisfeito, e Shanna diz ao seu feiticeiro que tudo acabou para ele, que vai embora ou morra. Enfurecido, Teleb brada que ainda não terminou com Elric e que vai tirar tudo o que é dele. Ele então lança uma magia e desaparece. Munglum desce do cavalo e corre em direção a Elric, percebendo a fraqueza do amigo. Elric até tentou impedi-lo de seguir para Dacos, mas o baixinho ruivo, teimoso como sempre, o acompanhou. Eles retornam à estalagem luxuosa. Elric calça suas botas e segue em direção a Shanna, que observa o lado de fora. Ela pergunta se ele não vai ficar, e ele responde seco que ela já sabe a resposta. O Albino a lembra que não podem ficar juntos, pois todos acreditam que ele foi o responsável pela morte do antigo rei de Dacos, que morreu na guerra durante o ataque de Melniboné, comandada por Elric. Ele acrescenta que não há um homem em todo o reino que não venderia sua alma para ficar com a rainha, e que poucos seriam merecedores de algo tão grandioso, mas o coração dele é um reino que ninguém mais poderá reinar. Ressentida, Shanna lembra que ele não é um homem e que ele não tem coração. Com isso, Elric dá as costas para ela. No entanto, ao entrar no barco com Munglum, ele a observa. Shanna, em um suspiro, diz internamente que como mulher não o esquecerá, mas que a rainha se despede dele hoje. Algum tempo depois, cavalgando pelos reinos jovens, Munglum pergunta com curiosidade se algum dia Elric lhe contará sobre seu passado ou se perguntará sobre o dele, mas logo percebe que está querendo saber demais e se cala. Mais tarde, Elric então quebra o silêncio e pergunta o que seu companheiro queria saber exatamente. Munglum sorri de canto e responde que é sobre mulheres, é claro. Sharilla, Rainha Shanna e todas as outras que ele não conheceu. Ele indaga se o amigo realmente desistiu do amor. Elric nega com um suspiro, afirmando que não desistiu do amor, mas que ele lhe foi arrancado. Explica que o amor é um fardo que não se impõe a ninguém, pois sempre cobra um preço alto. Agora tudo que busca é a paz, e que em algum lugar encontrará o que almeja, tornando-se o mais humano que puder. Enquanto conversam, um arqueiro misterioso surge entre as sombras, observando-os atentamente. Mais um capítulo de Elric entregue. Como mencionei antes, a história ainda está sendo publicada, então estou tão ansiosa quanto vocês para saber como tudo vai terminar. Espero que o desfecho saia logo. Enquanto isso, vamos teorizar nos comentários como acham que vai ser esse final. Deixem suas opiniões e não se esqueçam de se inscrever e deixar o like para mais conteúdo de fantasia sombria. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!